Ana, fala pra gente assim, imagina, tem algumas pessoas que não estão em Portugal ainda, estão no Brasil e não têm a nacionalidade portuguesa, não tem absolutamente nada. Quais são, eu sei que tem várias possibilidades, mas qual você diria que é uma possibilidade bem interessante, assim, para as pessoas virem pra cá, sem ser o visto de turista, tá? Né, Porque Visto de turista, né? visto de Não, turista foi assim. tem muita gente que diz, às vezes eu pergunto, né? Eu digo, você vem com qual visto? Aí a pessoa, o de turista. Aí eu, é porque turista não precisa de Mas visto. o brasileiro não precisa de visto. Quando a gente fala do visto, na realidade, ele não precisa passar por um processo de pedir o visto no Brasil ainda para entrar em Portugal. Exatamente. Como precisa, por exemplo, para ir para os Estados Unidos. Exato. Só que, quando você faz a imigração aqui em Portugal, passa pela imigração aqui em Portugal, eles concedem um visto de turista. Na realidade, aquele carimbado, aquele carimbo lá no um visto de passaporte, turista. é um visto de turista, não é não um é visto aquele que ele... visto estampado lá com aquela Casa da Moeda, né? Como a gente vê dos outros vistos. Mas ele tem ali, sim, uma permissão para você ficar 90 dias como turista. E aí que vem, acho que, respondendo um pouco o que a Lari falou, não vir como turista se a sua intenção é residir. Isso é o principal ponto, a gente fala sempre, né? Toda vez que eu tô falando em vídeo sobre isso, eu falo muito que, olha, gente, planejamento. Portugal tem uma política para os imigrantes de acolhimento, de muitas possibilidades, de formas legais de você estar no país. Então, isso requer planejamento, tempo, né? Porque não dá para tirar um visto em 2 dias. Então, em média, um visto leva 60 dias para ser expedido. Ele tem que ser feito no seu país antes de chegar a Portugal. Antes, viu, pessoal? Antes, não é dizer... Não, Thalita, é que eu vou dia 20, mas dia 30 eu trato do visto. Como assim? Não existe. Não, quando eu chegar aí eu trato. Não, tem que ser antes. A pessoa lá no Brasil entra em contato com o advogado e ela vai e eu acho que o fato de Portugal flexibilizar essa coisa da entrada e dar o visto na entrada também faz com que as pessoas disseminem aí a informação de que, não, entra e tal. Diferente dos Estados Unidos, que se você não realmente for lá e pedir o visto, você nem embarca, né, digamos assim. E a política nos Estados Unidos é bem apertada, né? Dura. As entrevistas, para conceder o visto de turista, são entrevistas. Portugal já é, digamos assim, já é uma mãe nesse sentido, né? A gente vê muita gente que consegue aqui, depois de um tempo vivendo aqui, consegue, inclusive, avançar para ir para outros países, viver em outros países. Quer dizer, ainda vi na forma irregular e ainda nem essa facilidade toda a pessoa não aproveitar e ainda querer passar. E aí a gente vale vê aqueles exemplos de pessoas que acabam por falar mal, né? O país não me acolheu bem, eu não tinha segurança para viver ali porque eu não tinha documentos, não me atendeu no tempo que eu esperava, eu não tinha acesso à saúde, ou não tinha... Enfim, uma série de coisas que não é o problema do país. Aí você vai perguntar para aquela família como que ela chegou até aqui e não houve um planejamento. Claro. Né? Então, acho que a atenção é mais nesse ponto. Mas, respondendo sobre os vistos... são vários. A gente tem o mais recente, que está, assim, o queridinho do momento, que é um visto que exige menos em termos de documentação, de você ter mais requisitos, é o visto de busca de trabalho. Então, aquelas pessoas que, de fato, querem vir para Portugal para começar uma vida e ter uma oportunidade trabalhando, o visto de busca de trabalho hoje é uma boa solução. É um visto onde você não precisa demonstrar nenhum tipo de prova acadêmica, você só se cadastra numa plataforma do Instituto de Emprego aqui de Portugal, dizendo aonde você pretende se colocar no mercado de trabalho, faz uma demonstração de em torno de 2.200 euros que você tenha disponível para vir. Então, você tem que dizer que tem na conta no Brasil, mostra o saldo dessa conta. Um lugar para você residir, e dependendo do país, eles aceitam até reservas de Airbnb ou algo assim, e você aplica para o visto, e em 60 dias você pode ter esse visto concedido, podendo permanecer em Portugal por 4 meses para procurar trabalho, e depois prolongando por mais 2 meses, caso você não encontre nesses 4 primeiros meses. Só pegando esse gancho, Ana, eu só queria fazer uma adenda. Na verdade, digamos, é um alerta de algo que me acontece recorrentemente. Como eu sou consultora imobiliária,
embora o meu público-alvo, digamos assim, embora as pessoas que mais me procuram sejam aquelas interessadas em comprar imóveis, mas é inegável que aparece muita gente tentando arrendar, que é o famoso aluguel no Brasil. E quando a gente vai tentar ajudar essas pessoas a alugar por meio de um serviço chamado relocation, a gente se depara ali com uma espécie de um travamento de interesses. Por quê? Porque quem chega mesmo de forma legalizada com o visto de busca de trabalho, o nome já está dizendo, ele ainda vai buscar o trabalho. Mas na hora que eu vou tentar pleitear junto aos proprietários dos imóveis para arrendar, que já são poucos, e se acham assim, fazem grandes exigências, a primeira coisa que ele pergunta é: qual é a garantia que eu tenho que esse seu cliente vai me pagar a renda Não, todo é mês? verdade. Eu quero IRS, eu quero comprovativo disso, eu quero ter certeza disso, eu quero ter certeza daquilo, e quero os últimos 3 contra-cheques da pessoa, por exemplo. Sim. E a pessoa está chegando para procurar trabalho e não tem sequer onde viver porque não se encontra nenhum proprietário bonzinho de coração que vai deixar ele viver no imóvel deles, se ele ainda vai procurar o trabalho. Até porque ele pode não conseguir, né? Pode Exatamente. não conseguir. Tá Então, entendendo? dependendo da onde ele requer esse visto, porque hoje eu trabalho com outros países, não só o Brasil, e é uma curiosidade, dependendo do país onde você vai pedir, aplicar para o visto, Sim. as regras mudam ligeiramente, mas mudam. Então, alguns países querem só uma reserva de 15 dias para te dar o visto, por exemplo. Ok. Outros já querem um contrato de 4 meses, que cubra os 4 meses que você for ficar em Portugal. Então, depende muito de consulado para consulado. E o Brasil, que é o nosso caso maior aqui, provavelmente, das pessoas que vão assistir. No Que que você Brasil, eles já estão aceitando, eles aceitam agora essas regras também, elas mudam muito Mudam rápido. direto. Então, não é porque aceitam hoje tá o quê? assim que amanhã É. vai estar também, gente. Aceitam os uma 15 dias de reserva, Airbnb? uma reserva. E pode ser que daqui a 2 semanas, não mais, sabe? Então, Entendi. essa é uma... Mas tenham cuidado, minha gente, porque com toda seriedade. Mas olha, Thalita, eu vou te falar que esse é um problema que eu vejo, inclusive, para residentes aqui, porque aí eu acho que é já um problema do mercado imobiliário de uma forma geral. Exatamente. Né? A gente tem uma demanda muito alta e quem tem imóvel para alugar, para arrendar, obviamente vai preferir aqueles pessoas que tenham maior segurança, que possam dar Pronto. maior segurança Claro. para o proprietário do imóvel. Exato. Então, se houvesse uma oferta muito grande de imóveis no mercado, talvez isso não acontecesse. Exatamente. Né? É o que a gente já falou aqui até em outros episódios. O governo também tira um pouco o dele da reta, digamos assim, da responsabilidade de ter uma política habitacional mais incisiva, no sentido de, ok, vamos fazer aqui um visto de busca de trabalho para incentivar a mão de obra estrangeira vir para Portugal, que Portugal precisa. Tá bom, mas onde é que essa galera vai morar? Pois é. E passa também, acho que, além dessa pressão que tem que ter, que até os próprios portugueses hoje fazem muita pressão em relação, né, aos Exatamente. imóveis disponíveis para Exatamente. arrendamento, que não é fácil para os próprios Portugueses. conseguirem arcar, né, com os valores altos. Existe essa facilidade. Não, venham, mas é por isso que a gente fala, vamos planejar. Exatamente. Porque, então, se você vai pretender se candidatar a esse visto, estuda direitinho os requisitos, vê o que no consulado, onde você vai buscar esse visto, o que está sendo exigido naquele momento e cobre todas aquelas... Não adianta vir, vou com uma carta convite, que é uma outra opção que as pessoas têm, de quem reside aqui, que assuma essa responsabilidade de hospedar. Vamos já falar sobre isso, que eu tenho... E muitas vezes essa carta convite é falsa, não vai traduzir uma responsabilidade. A pessoa chega aqui, porque não vai ter o visto negado, vai ter o visto aprovado, e não tem onde ficar. Então, assim, não forjem situações para se adequar ao que está sendo pior. exigido. É pior. Tem que ser a realidade. Então, se eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter uma reserva. Se eu tiver que ter um contrato de arrendamento, vamos procurar alguém que queira. E eu sei que é uma tarefa difícil. Eu tenho clientes que estão em inclusive, quando me dificuldade com procuram isso. para o relocation, antes de dizer se eu consigo atender aquela pessoa, eu preciso entender as expectativas dela, o contexto que ela vem, o visto que ela vem, quantas pessoas são na família, até quanto ela consegue pagar e, principalmente, que acaba sendo um fator determinante. É triste? Mas é verdade. Quanto ela vai trazer de dinheiro?
porque eu publiquei, inclusive, hoje um vídeo que tá aí, muita gente compartilhando, de uma demanda que eu recebi essa semana. Uma pessoa que queria vir, ele, a esposa, ele se empolgou porque recebeu uma proposta de trabalho para ganhar 2.000 euros. Se empolgou. Vou. Thalita, vou eu, minha esposa e meus 2 filhos. 2 crianças de 10 anos. Porque fazendo a conversão, ele tá ganhando quase 12 mil reais. Aí a pessoa pensa assim, uau, vou morar na Europa. E lá é tudo barato, né, mercado. Vou ganhar 12 mil reais por mês, então, chegando lá, a gente se vira. E não é assim. Porque ele começa a ter que pensar, e é isso que eu disse lá no meu vídeo, que tem que ter planejamento. Primeiro de tudo, qual é a cidade que a pessoa vai morar? Eu perguntei isso a ele, né? Thalita, tem que ser essa empresa que me fez a proposta é em Lisboa. Então, eu tenho que viver ou em Lisboa, no máximo, a 40, 50 quilômetros, para todo dia eu ir e voltar. E eu digo, você já pensou que... Pedágio, portagem, combustível. Você vai gastar quanto por mês? Mesmo que você more um pouco mais afastado. Vamos colocar aqui, sei lá, Setúbal. Um apartamento com 2 quartos em Setúbal, você vai ter que arrendar no mínimo aí por uns 800 euros. 800 euros, ok. Então, se você vai ganhar 2.000... 800 já é de renda, vai sobrar quanto? E o desconto, 2.000 deve ser bruto também, Pois né? é. E ainda tem mais. Eu ainda fiz essa pergunta, que, atenção, tem muito brasileiro que não se apercebe dessa diferença do que é um contrato de trabalho e um contrato de um prestador de serviço. Que recebe com recibos verdes. Sim. Né? Como no Brasil não tem, algumas pessoas confundem demais isso. E eu disse para esse cliente, eu disse, olha, como é o contrato de trabalho que essa empresa está ali propondo? É aquele contrato mesmo por tempo indeterminado, que eles chamam aqui contrato sem termo, você vai ter todos os direitos trabalhistas, tipo 13º, férias, é assim? Aí ele, acho que não, Thalita, acho que é como um autônomo. Eu digo, olha, então, É prestação de provavelmente você vai receber como um prestador de serviço. Sabia que esse tipo de contrato não gera vínculo empregatícios? Sim. Ou seja, é você que vai ter que pagar a sua segurança social, é você, daqueles 2.000 total que você vai tirar, como a Lari acabou de dizer, você ainda terá de pagar a segurança social, seu IVA ou alguns outros impostos, e aí, no fundo, o que fica para a sua família é apenas ali uns 1.500, digamos assim. Desses 1.500, você tira 800 para o aluguel ou para a renda mensal? Não sobra nada. Como é que você vai comer? E deslocar? Internet, alimentação. Se seu filho adoecer, você vai ter que procurar remédio, tem que comprar, enfim. Então, por isso que eu publiquei no vídeo. Tem a responsabilidade. Não, uma coisa é a pessoa se mandar assim com a mochila nas costas, um jovem de 20 anos, que se vira em qualquer quarto. Quando a gente está em família... Outra coisa é vir família, com filho, né? Então, será que vale a pena? Tem gente que... Esse tema eu sei que é muito polêmico, porque tem gente que diz, mas é melhor passar perrengue na Europa do que passar perrengue no Brasil. Depende, minha gente. Sim, aqui você tem que ver também a rede de apoio, porque não é fácil para você sair, deixar seus filhos, com quem que você vai deixar, se você não tem parente, a mão de obra para uma pessoa, por exemplo, para tomar conta, não é barato. Sem contar a adaptação das crianças, não é só a adaptação dos adultos, né? A adaptação das crianças, é uma nova cultura, por mais parecida que seja, é uma nova cultura. Então, eu me lembro que no Brasil, sei lá, uma mãe que tem um filho ou 2, assim, pequenos, geralmente conta com babás que ficam enquanto ela sai para trabalhar, ou então se ela quer sair à noite com o pai, fica lá a babá. Se for no fim de semana, tem a tira-folga da babá, folguista da babá. Aqui não tem, a não ser que você realmente seja quase um milionário. Sim. Não é? Porque custa caro, é um serviço caro, a mão de obra é escassa, né, para esse tipo de serviço, e muita gente é cultural também, né? Tem essa questão também aqui, as pessoas não dependem tanto de terceiros para resolverem as coisas. A gente até estava conversando sobre isso outro dia, né? A gente estava conversando sobre isso, em como a gente muda as nossas necessidades, que no Brasil tinha, né, funcionários fazendo várias coisas. A nossa família, nós somos 5, éramos no Brasil, né, 5, meu filho mais velho ficou lá. E a gente tinha uma quantidade que hoje eu olho de empregados trabalhando. Tudo bem que nós 2 trabalhávamos o dia inteiro fora de casa, mas era isso, era folguista, babá. E aqui eu tenho uma pessoa que vai 4 horas, 2 vezes na semana na minha casa. E ainda é pago por hora. Quase todos os serviços aqui, minha gente, é por hora. Tá entendendo? Uma menina que vai lá em casa uma vez por semana, eu também pago por hora. Ela fica, 3 horas
por semana, 30 euros, 32 euros, Por 40 hora. euros. É Enfim, isso. É igual, trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. E sobre ainda, só terminando essa parte dos vistos, Ana Lu, o visto de busca de trabalho é esse que muita gente tem procurado, né? E a gente tem também o visto, que também é recente, do nômade digital, para aquelas pessoas que têm um trabalho remoto e conseguem comprovar que dão conta de continuar esse trabalho residindo aqui. Só que esse visto exige uma comprovação de renda mínima que é um pouquinho elevada. Então, Qual é o às valor? vezes, são 4 vezes o salário mínimo, que hoje Ok. está em 760 euros. Então, dá mais ou menos 3 mil e alguma coisa euros. Então, assim, é um salário que é um salário alto. Para a área de tecnologia, por exemplo, que grande parte dos nômades vem dessa área, não é um salário, assim, tão fora do comum. Exato. Mas não, eu quero dizer assim, que não é para todo tipo de trabalho remoto. Tem que ter uma remuneração bem elevada, comprovada. Outro Ok. dia eu vi um cara que teve, um blogueiro não, desculpa, um youtuber, Vida Infinda, alguma coisa assim. Ele contou no vídeo dele que ele conseguiu, se mudou pro Porto agora, mas ele trabalha como, enfim, ele é enorme no YouTube, tem milhões, ou seja, recebe dinheiro do YouTube e também das marcas e tal. Aí pra ele foi ótimo. Que ele falou, tô há 9 anos viajando, eu quero uma casa. Aí Sim. agora ele tá aqui. Entendi. Tem muitos jovens que estão vindo com esse visto e escolhem normalmente cidades mais afastadas para morar. Eu tenho visto algumas pessoas que vão muito para o norte, para cidades menores, porque já Por quê? existem polos, como se fosse assim, umas vilas mesmo para isso, para os nômades. Porque tem uma curiosidade, o nômade digital aqui em Portugal, não só você pode vir não só como residente, aquela pessoa que fala assim, não, eu quero morar em Portugal. Existe também um visto temporário, de estada temporária, de duração de até 1 ano, onde a pessoa fica 1 ano aqui. E depois de 1 ano, ela escolhe ir para outro país. Então, Tá. É considerado, tem nome esse visto de 1 ano? Ou- é um visto de estada temporária, Estada temporária. para o nômade digital. Só que tem também a autorização, o visto de residente, que converte numa autorização de residência para o nômade digital. E eu tô falando isso que é importante porque eu já tenho visto alguns casos de pessoas que aplicaram para o visto de nômade digital pensando que estavam pedindo a residência e, na realidade, acabaram recebendo um visto de estada temporária. Tá? Então, o estada temporária não dá os mesmos direitos que um residente. Você vai poder Ok. entrar e sair do país quando você quiser, ficar 1 ano aqui, mas algumas questões você ainda fica, por exemplo, troca de carta de condução, você precisava mostrar que era residente aqui, né? Ter a Exato. residência para trocar do brasileiro. Pois é. Sim. Sem o visto de residente, você não consegue, você só tem uma estada temporária. Se você quer trocar o seu domicílio fiscal para residente, não ter mais um representante fiscal em Portugal nas finanças, você também não consegue, porque você só está aqui temporariamente. Pois é. E Então- é muito mais barato pra galera errar e Não, tal? é Falta de realmente conhecimento? uma questão de preenchimento de documentação, Entendi. é técnica só. Pois é. Não tem, E o não nome tem o já pulo tá do dizendo, gato. Estada temporária, ou seja, deve ser... Mas é que o formulário é o mesmo. Ai, é? O formulário é o mesmo. Então, a pessoa, quando vai... por isso que existe assessoria para você, quando vai aplicar para visto. A gente orienta exatamente quais os documentos. Muitas vezes, não é raro também, eu recebo clientes que falam, eu já sei que eu vou com visto de empreendedor. Aí você vai olhar o caso da pessoa, não é aquele visto, é um outro visto. Então, sabe, essa coisa de ficar pegando dica aqui, dica ali. Não vale a pena. E, gente, falem com uma pessoa que entende da coisa. É por isso, tem muita gente que também me pergunta, Thalita, você pode me tirar uma dúvida? Quando eu vejo, é uma dúvida super jurídica. É uma consulta. É uma consulta. Aí eu digo assim, olha, eu não sei se você notou, mas o meu conteúdo tem a ver com imobiliário. Isso aí você tem que perguntar a um advogado. Não sou eu. E nem eu vou ficar aqui dando tipo de informações no chute. Então, eu sempre digo, pergunte a um advogado que você Habilitado, confia. né? Que tem Habilitado, especialista. Eu posso até indicar, mas não é a mim que você vai fazer essa pergunta.